Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a produção Cartas de Iwo Jima, de 2006. Eu sempre costumo comentar que a carreira de Clint Eastwood é muito mais bem sucedida e cheia de sucessos do ponto de vista da direção e da realização de suas obras, e nem tanto de sua filmografia como ator. E eu diria inclusive que as melhores obras que ele fez aí na sua carreira como diretor datam de 15, 20 anos para cá, sendo que Cartas de Iwo Jima, na minha opinião, é um de seus melhores filmes, e eu iria ainda um pouquinho mais adiante. Na minha opinião, esse é um dos melhores filmes de guerra que eu já assisti. Ao longo aí das décadas, e principalmente pela influência muito forte do cinema norte-americano, a gente se acostumou um pouquinho a ver histórias ambientadas em tempos de guerra que tinham um misto aí de romantização das batalhas, uma certa busca pelo sublime em meio aos horrores aí de um conflito bélico, ou então a relativização das ações e decisões. E na grande maioria das vezes, isso foi contado do ponto de vista do vencedor do conflito, ou seja, daquele que derrotou o inimigo e conquistou a tão sonhada, a tão desejada glória, né? E se você espera isso desse filme, pode esquecer. O que Clint Eastwood nos traz aqui em Cartas de Iwo Jima é uma realidade bastante crua e nem tanto sublime de um conflito como esse que aconteceu aí no final da Segunda Guerra Mundial. ここにあるすべての食料と弾薬は持っていけ。中佐はどうされるんですか。この洞窟でお前たちと暮らすのは飽き飽きた。これから俺一人で使わせてもらうよ。何をおっしゃってるんですか、中佐。大久保。いいか。お前の最初の任務は水の確保だ。 Só para a gente se contextualizar aí um pouquinho do ponto de vista histórico, a Batalha de Iwo Jima aconteceu aí no ano de 1945, nessa ilha japonesa que também tem o nome de Iwo Jima, e que contava com uma ampla superioridade das forças lideradas pelo exército norte-americano. Eram dezenas e dezenas de barcos, aviões e especialmente milhares de homens que se dirigiam a essa ilha, que do ponto de vista americano era estratégica para poder montar uma base para a partir dali atacar outras ilhas do Império Japonês, e que do outro lado apresentava uma resistência quase nula. O número de soldados japoneses era muito baixo, eles estavam sob um regime muito cruel ali de sobrevivência, os suprimentos eram muito limitados, não havia comida suficiente, a água era contaminada, o que acabava causando aí disenteria, diarreia nos soldados. O armamento era extremamente reduzido e as forças militares não tinham como ter apoio nem da aeronáutica nem da marinha japonesa, já que elas estavam concentradas tentando defender as ilhas principais do Império Japonês. Ou seja, era um cenário totalmente desfavorável, então a batalha já estava aí praticamente perdida. As forças norte-americanas estimaram aí em mais ou menos uma semana o tempo máximo que seria necessário para conquistar esse território. No entanto, a história mostrou que na realidade foram necessários 35 dias de intensos combates até que a ilha fosse completamente tomada. E o que a gente vê nesse filme é justamente a perspectiva japonesa desse ataque, que a essa altura do campeonato já tinha consciência de que não seria possível vencer essa batalha. Então de cara você já tem aí uma premissa que é bastante diferente de um filme de guerra como tantos que a gente se acostumou a ver. Os soldados e até mesmo o comandante aí dessas operações sabia desde o início, e isso vai ficando cada vez mais claro, que não era possível vencer, né? Não haverá uma vitória heróica, até porque a desproporção entre as duas forças era muito grande. E aí, de que forma você lida então com a certeza da derrota? De que forma você motiva o seu exército? De que forma você desenvolve uma estratégia, uma tática para combater o seu inimigo, sabendo que está em uma situação tão desfavorável? Bom, é aí que entra em cena um dos personagens principais dessa trama, que é o general Kuribayashi.
Ele fica responsável por coordenar uma estratégia militar ali dentro da ilha, e até por já ter morado nos Estados Unidos e conhecer um pouco da cultura norte-americana, ele tem uma noção um pouco melhor das possíveis estratégias e do modo de operação do exército norte-americano, tomando algumas decisões que são confrontadas prontamente por outras forças do exército japonês. Uma das principais estratégias do militar, e que depois se mostrou altamente eficiente, foi a escavação de um número bastante elevado de túneis e conexões por baixo aí dos morros, pela parte subterrânea da ilha de Ojima. 大きく作戦を変更します。本山、東山、そしてすり鉢山一帯にかけて洞窟を掘り、地下要塞を構築する。地下に潜って徹底抗戦だ。海岸線の守備隊はどうされますか？いらんだろうな。 Estudos posteriores acabaram comprovando que foram quase 18 quilômetros de túneis escavados e que faziam com que os soldados japoneses tivessem uma proteção muito mais efetiva contra o ataque inimigo, ainda que fosse de um número muito maior. Isso permitiu que as forças orientais resistissem por muito mais tempo e causassem algumas baixas nas forças norte-americanas acima do que era esperado. Morreram muito mais soldados ocidentais do que era calculado antes da batalha. Agora, essa liderança do general Kuribayashi não se dá de uma forma cega. Ele em nenhum momento tem a consciência de que ele pode vencer o oponente ou alguma coisa do tipo. Ele na realidade desenvolve esforços para manter as suas tropas motivadas e para enfrentá-las com honra e determinação. Mas o que o filme nos passa, do início ao final, é que mesmo com toda a estratégia, mesmo com toda a honra e coragem dos soldados japoneses, existe aí uma questão de muita crueza, de muita agonia, de muita certeza pela derrota. E isso acaba levando a muitos soldados a tomarem decisões altamente questionáveis. São os dramas reais de uma guerra, aquilo que muitas vezes o cinema tentou romantizar em outras produções, mas que aqui está exposto de uma forma até mesmo técnica muito direta para o espectador. Então, um exemplo disso é o uso da fotografia, que é extremamente desaturada. Em alguns momentos aí, a gente tem inclusive a sensação de ser um filme praticamente preto e branco, já que o uso de cores não consegue confortar o espectador. Também grande parte das cenas acontece à noite, ou então dentro das cavernas. Então a maior parte da iluminação ou é artificial, ou é realizada aí através de uma penumbra muito tênue, daqueles fachos de luz que entram pelas cavernas de forma irregular. Tudo isso não só reforça o incômodo daqueles personagens, como de nós, espectadores, que estamos presenciando e vivendo aqueles dramas junto com aqueles soldados. Indo um pouco mais adiante aí na construção técnica dessa produção, é bom observar também que quase não é usada a trilha sonora durante a projeção. Então, no momento que vai acontecer um ataque, não tem aquela orquestração maravilhosa, aquele uso da música como forma de reforço dramático. Isso acaba fazendo com que o espectador tenha uma breve noção aí do que poderia ter sido os horrores dessa batalha em loco. Então, quando a gente tem os ataques aéreos, inclusive muito bem orquestrados, a gente escuta todo aquele barulho, todo aquele desespero, os gritos de dor, os tiros e tudo de uma forma muito direta. Não existe floreio nesse ponto. O uso da maquiagem também é muito eficiente e específico para demonstrar os horrores da guerra a partir dos ferimentos e dos ataques que estão acontecendo ali. Ou seja, não existe uma espetacularização da guerra e das cenas de batalha. Tudo é mostrado de uma forma que o espectador se incomoda e de forma intencional, porque a gente sabe que aquele grupo de fuzileiros, de soldados, vai inevitavelmente ser derrotado em algum momento. E a agonia só vai aumentando com o reforço desses elementos audiovisuais. E para reforçar ainda mais tudo isso que eu estou falando, o roteiro tratou de trazer diversos personagens reais, histórias de pessoas comuns que estão ali no fronte de batalha, com os quais o espectador acaba se envolvendo.
O principal deles é o personagem de Saigo, um trabalhador japonês muito simples e que se viu obrigado a sair da companhia da sua esposa, que tinha acabado de ficar grávida, e partir para a guerra. そうか、パン屋だったのか。はい。家族は？大宮に家内と去年の夏生まれた娘がいます。まだ顔は見てませんが。不思議なもんだな。家族のために死ぬまでここで戦い抜くと誓ったのに、家族がいるから死ぬことをためらう自分がいる。 Grande parte desses soldados escrevem cartas tentando se comunicar aí com os seus entes queridos, os seus familiares, e parte dessas cartas é utilizada sob forma de flashbacks ou sob forma de voice-off para fazer com que a gente compreenda melhor a relação daquele personagem com o mundo real, ou seja, o mundo fora da guerra. E talvez o ponto mais dramático da evolução textual desse filme aconteça a partir do momento em que cada um daqueles personagens que a gente acompanhou desde o início resolve tomar uma atitude frente ao inevitável. No momento em que o ser humano é levado ao seu limite, a gente começa a perceber que não existe uma organização, nem uma hierarquia, mesmo que seja militar. Então diversos oficiais do exército japonês chegam a desobedecer ordens superiores. A gente tem aí uma série de movimentos que seriam eticamente ou militarmente reprováveis, e talvez uma das sequências mais perturbadoras desse filme e que acaba ficando aí na cabeça do espectador seja o momento do suicídio. É realmente muito difícil a gente assistir a um filme de guerra que seja tão corajoso e ao mesmo tempo tão bem construído quanto esse. Cartas de Iwo Jima, repito, é uma das produções de guerra mais incríveis e mais bem construídas que eu já tive o prazer de assistir. E é irônico, inclusive, a gente constatar que um dos produtores do filme é Steven Spielberg. Por que será que ele não teve aí um pouquinho de malícia cinematográfica para colocar elementos narrativos importantes em Resgate do Soldado Ryan, por exemplo? Que é um filme muito bom em sua primeira parte, mas que acaba descambando para um patriotismo um pouco exacerbado na parte final. Dessa vez, em 2006, o filme conseguiu ser indicado na categoria máxima de melhor filme, e uma outra curiosidade bastante notável é que ele é quase totalmente falado em língua japonesa. Além disso, os atores utilizados são de origem japonesa, o que confere mais credibilidade a toda essa história. É inclusive bastante incomum a gente ter um filme falado em língua não inglesa na categoria principal da academia. Fato mais uma vez notável. Outro dado importante do ponto de vista de produção dessa obra é que ele foi filmado concomitantemente ao filme A Conquista da Honra, também dirigido por Clint Eastwood e lançado com uma diferença aí de 2 meses mais ou menos entre um e outro no ano de 2006. Desse filme, A Conquista da Honra, a gente consegue ver o outro lado da história, ou seja, o lado norte-americano de conquista da ilha de Iwo Jima. Esse filme também tem uma construção muito interessante, vale a pena ser conferido, e eu diria que foi uma tentativa muito bem sucedida de se mostrar os dois lados aí de um conflito, coisa que o filme Tora, 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 de 1970, não consegue fazer de uma forma muito eficiente. E se a gente pensar inclusive que o cineasta Clint Eastwood conseguiu realizar os dois filmes ao mesmo tempo, no alto dos seus 76 anos de idade, com toda a complexidade técnica, visual e narrativa que isso exige, a gente vai perceber o tamanho e a importância desse cineasta para o cinema. Cartas de Iwo Jima, enfim, é um excelente exemplo de uma linguagem cinematográfica altamente bem desenvolvida. Um filme autêntico, um filme sincero, apurado e que presta muita atenção aos pequenos detalhes. Tem muito esmero técnico, ainda que isso não esteja a favor de um espetáculo bobo, e sim de uma ampla e profunda reflexão sobre os horrores da guerra.
É o tipo de filme capaz de te atingir sem utilizar aquelas fórmulas fáceis que a gente já está acostumado no cinema convencional. Eu diria que é praticamente impossível assistir a Cartas de Ojima e sair completamente indiferente a ele. Para encerrar o vídeo, eu não posso deixar de fazer referência a um dos planos mais representativos e bonitos desse filme, que ocorre já no finalzinho da projeção, no momento em que o nosso protagonista olha ao horizonte e vê o sol nascente. Essa alusão à bandeira japonesa e tudo o que ela representa ao povo japonês a partir do nosso personagem protagonista é a maior prova de um filme da mais alta excelência. E você aí, gostou desse filme e desse vídeo? Deixa aqui embaixo sua opinião, seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em conversar com cada um de vocês. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. A gente segue analisando os filmes de 2006 e vai para a produção dirigida por Alejandro González Iñárritu, Babel. Tá imperdível e eu espero você aqui.